Nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, os abençoe, os acompanhe e também abra a nossa mente, o nosso entendimento para ouvirmos e também retermos, guardarmos essa palavra em nosso coração. Amém. Estimados irmãos e irmãs, amigos e amigas, por mais que muitos não gostem desta palavra e deste assunto, a questão do pecado é uma coisa muito, mas muito séria. Aliás, para muitos, a história do pecado é uma folha a ser arrancada e tirada para um lado. No entanto, pecado é algo sério. É algo muito grave. E essa questão não pode ser resolvida na base do isso é um tabu. Isso é uma invenção da igreja para dominar as pessoas. Não. Mas pecado, gente, é a transgressão da lei de Deus. Transgredir a lei. Ou seja, pecado é passar por cima da lei de Deus. Atravessar esta linha da lei de Deus. O pecado é o que causa todas as dificuldades na vida humana. Se não houvesse o pecado, tudo seria perfeito, tudo seria completamente feliz. O texto que nós ouvimos de Romanos, capítulo 6, ele afirma o seguinte: o salário do pecado é a morte. Por isso, nós não podemos negar a verdade da palavra de Deus, procurando agradar as pessoas. Não, pecado não tem tanto problema assim. Pecado não é uma coisa tão grave. Aliás, acho que pecado nem existe. Não. Nós precisamos ser fiéis a Deus, fiéis à sua palavra e proclamar, anunciar essa palavra com fidelidade e responsabilidade. Jesus diz, no texto que nós ouvimos hoje do Evangelho: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas que não podem matar a alma. Porém, tenham medo daquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. E Deus pode, gente, fazer isso justamente por causa do pecado, da desobediência do ser humano a Deus. Toda a humanidade pecou. Toda a humanidade é pecadora. Por isso, merece ser banida da presença de Deus. Não merece o seu auxílio, a sua intervenção amorosa. Porém, após o pecado, após a desobediência do ser humano, o que Deus fez? Deus mudou? O que Deus queria para nós mudou? Não mudou nada. Deus ainda quer um relacionamento conosco.
a sua principal criatura. E Deus quer também que nos relacionemos uns com os outros em amor. Nós mudamos. O ser humano mudou. Mas Deus não. Deus não mudou. Nós nos afastamos de Deus por causa do pecado. Não foi Deus que se afastou de nós. Nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Tu também pecou. Eu também pequei e peco todos os dias. Por isso, através do conhecimento da palavra do nosso Deus, nós sabemos o que nós merecemos por isso, por pecar. Merecemos a morte, merecemos a condenação eterna. O pecado nos afastou de Deus e também causou problemas no nosso relacionamento com as outras pessoas. Quando o ser humano quebrou o relacionamento com Deus, isso logo se manifestou no relacionamento mútuo, pois Adão e Eva começaram a culpar um ao outro, acusar um ao outro, rejeitar um ao outro, machucar um ao outro. Nós precisamos tanto de Deus como das outras pessoas. Nós não fomos feitos, nós não fomos criados para viver isolados. Nós precisamos de Deus, da comunhão com Deus, da relação com Deus. Assim como também precisamos da comunhão, da relação com outras pessoas. Os relacionamentos são vitais para uma pessoa ser feliz. Por isso, relacionamentos rompidos machucam e podem causar uma experiência traumática. Quando nos separamos de Deus, nos afastamos da fonte da vida, de onde vem a vida. Por isso Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. O pecado causou a morte. O pecado quebrou a vida. O pecado colocou uma barreira entre nós e Deus. E também colocou uma barreira entre nós e as outras pessoas. É por isso, gente, que Deus odeia o pecado. Interessante. Deus ama o pecador. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. O pecado destrói. O pecado destrói relacionamentos. O pecado ainda destrói relacionamentos. O pecado fez Deus perder o que Ele queria. Ou seja, estar em comunhão plena, em comunhão perfeita com o ser humano. Por quê? Por que existe tanta infelicidade no mundo? Por que as pessoas vivem tão infelizes? Porque as pessoas não estão em comunhão sincera, não estão em comunhão constante com Deus. De repente nós vamos perguntar: mas o que é estar em comunhão com Deus?
é viver pela fé. É viver uma vida de arrependimento e perdão. É viver uma vida de adoração e dedicação a Deus, orientados pela sua santa palavra, o seu manual de vida. O manual que Ele deixou para guiar a nossa vida. Antes do pecado, o ser humano não precisava desse manual, porque o ser humano era perfeito. Por causa do pecado, Deus precisou nos enviar, nos revelar a sua vontade, a sua santa e preciosa palavra. Por isso, relacionamentos muitas vezes são rompidos pela falta de Deus e pela falta da sua palavra. Porque as pessoas não têm essa palavra como guia, essa palavra como manual para as suas vidas. Por isso também é importante ver como Deus investiu em reestabelecer o nosso relacionamento com Ele. Vejam, Deus precisou fazer, não foi o ser humano. Deus precisou fazer algo para reestabelecer a comunhão com o ser humano. E aí entra uma palavra muito importante: amor. O amor é o ingrediente essencial nos nossos relacionamentos. Amor a Deus e amor ao próximo. Aliás, a palavra que resume os mandamentos de Deus é exatamente essa: amor. Do 1º ao 3º, amor a Deus. Do 4º ao 10º, amor ao próximo. Vejam, a reconciliação entre Deus e nós é um assunto de uma mão só. É Deus que veio até nós. É Deus que veio restaurar, reestabelecer a comunhão com a sua criatura que havia se perdido. Isso não tem paralelo em toda a história humana. E isso Deus fez através de Jesus. Minha gente, se todo mundo se preocupasse com o pecado, como se preocupa com outras coisas, o inferno iria à falência. Se as pessoas entendessem realmente o que é o pecado e o estrago que ele faz na vida humana, a gente viveria num mundo bem melhor, com pessoas mais humildes, com pessoas mais amorosas, mais dedicadas a Deus, mais cheias de compreensão em relação ao próximo, que assim como ela não é perfeito. Interessante. Nós não convivemos com pessoas perfeitas, porque ninguém é perfeito. Por isso nós precisamos do amor nas nossas relações. E o amor, ele entende, o amor, ele perdoa, o amor é compreensivo. Se as pessoas entendessem melhor essa questão do pecado, teríamos uma igreja bem melhor, com mais dedicação das pessoas na busca constante pelo perdão e pela orientação maravilhosa da palavra de Deus. Um cristão isolado, um cristão que não se junta,
ele corre o perigo de tornar-se frio, indiferente, à semelhança de uma brasa que é afastada do fogo. Tenta fazer isso. Tu verás que essa brasa, ela vai aos poucos se apagando até se extinguir. O cristão sente a necessidade da comunhão dos que creem, da força que vem do culto e de trabalhar, servir na companhia de outros cristãos, de outras pessoas que têm esta fé ardendo no seu coração. O mundo, minha gente, passaria por uma grande revolução para melhor, se todos os que dizem crer em Deus realmente o amassem e confiassem nele de todo o coração, o adorassem, o servissem e falassem do seu amor para as outras pessoas. Por isso Deus nos chama. Deus chama cada um de nós dizendo: vinde a mim, vamos conversar. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, por causa do perdão que esse Deus concede. Interessante é que a grande maioria das pessoas acha que um dia Deus terá que retribuir as obras que elas fizeram. Muitos dizem: pecado? Eu não sou tão pecador. É claro que de vez em quando eu faço um pecadinho aqui e ali, mas não é sempre. Eu nunca matei, nunca roubei. Eu até ajudo algumas pessoas. E eu acho que realmente Deus vai me aceitar porque eu sou uma pessoa boa. Ele vai me salvar porque eu sou uma pessoa boa. Quanta ilusão! Deus nos diz em sua palavra que o salário do pecado é a morte. Salário é o que nós merecemos pelo trabalho realizado, pelo trabalho de ser pecador, de cometer pecados. O que eu e tu merecemos é a morte, é a consequência desse pecado, a condenação. Se formos olhar os mandamentos de Deus bem a fundo, nós veremos que não conseguimos cumprir todos eles. Aliás, a Bíblia diz que nós pecamos só com os pensamentos. Eu pensei uma coisa errada, eu já pequei. E olha só o que a Bíblia diz: para ser um assassino, tu não precisa pegar uma arma e matar alguém. 1 João diz: todo aquele que odeia o seu irmão, todo aquele que odeia o próximo é assassino. Veja só. A Bíblia diz que se alguém quer ser salvo por si mesmo, tem que ser perfeito. Nunca ter tido um deslize sequer. Pois, diz a Bíblia, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de toda a lei. Realmente, por causa do pecado, estamos perdidos, condenados, sem solução. Mas Deus nos ama tanto
que Ele enviou o Seu Filho para pagar todos os nossos pecados. Jesus foi perfeito em nosso lugar, pois Ele nunca pecou. Jesus morreu por nós, derramando o seu sangue em nosso favor. Por isso Paulo diz, na sequência do nosso texto, o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus. O presente gratuito. Deus faz questão de deixar bem claro isso. É uma coisa que Ele dá, que Ele concede para nós. E que presente é esse? A vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus. E o que nos une com Jesus é a fé. A maior bênção de Deus, a maior bênção de Deus é que Ele nos deu o seu único Filho. Esta é a maior bênção que nós já recebemos. O pecado havia arruinado o ser humano no corpo e na alma. Não apenas os primeiros pecadores, Adão e Eva, mas a humanidade inteira. O ser humano é culpado diante de Deus, por mais respeitável que possa parecer exteriormente para as outras pessoas, ou por maior que seja a intensidade com que ela nega essa condição de culpado. Não, eu não tenho culpa nenhuma. Porém, Deus nos levantou da sarjeta do pecado. Deus nos tirou da lama do pecado. Nós somos criação dele, eu e tu. Ele ama imensamente a sua criação, cada um de nós. Por isso, ainda que tenhamos sido filhos ingratos, infiéis, mesmo assim, Deus continua nos amando. E o seu amor de Pai, o seu coração de Pai vai à nossa procura, nos dando sempre uma nova chance. Assim, é por causa do sangue derramado na cruz que nós somos perdoados do pecado e salvos. É o sangue de Cristo, não aquilo que eu sou, não as minhas obras, não os meus méritos, que podem salvar eternamente. Somente através de Jesus é que seremos salvos, chegaremos ao céu, após a nossa breve passagem aqui por esse mundo. Ninguém merece o céu, porque nós somos pecadores. Por isso, por esforço próprio, ninguém chegará à vida eterna. Por isso, creia no amor de Deus, creia em Cristo Jesus e o siga até o fim da tua vida, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente por meio dele, eu e tu seremos perdoados e salvos, por graça e por amor. Amém.